O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso quer dizer que ele também é Deus. Ele habita no cristão e é responsável por levá-lo a crer em Deus e ao arrependimento dos seus pecados. Muitas pessoas tratam o Espírito de Deus como se fosse uma força, uma pomba ou algo que o cristão controla e dá poderes a ele. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus e como o Pai. E a Bíblia deixa bem claro que não somos nós quem mandamos o Espírito Santo, mas é Ele quem guia e controla a sua igreja. De acordo com a Bíblia, a ofensa contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. É um pecado tão grave que não pode ser perdoado, nem mesmo por Deus. Na Bíblia, Jesus Cristo é quem afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Em Mateus capítulo 12, Jesus disse: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na futura. Amém? E neste vídeo vamos falar sobre 3 coisas que podem fazer você ofender o Espírito Santo. Mas antes do vídeo começar, gostaria de pedir que deixem o seu like e se inscrevam no canal, pois é assim que vocês podem ajudar o crescimento do nosso canal. Então, vamos lá. Segundo a Bíblia, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, porque é um pecado contra a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e ele é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o que leva o homem ao arrependimento e à salvação. A primeira coisa que pode ofender o Espírito Santo é não acreditar no que o Espírito Santo está dizendo. Não acreditar no que o Espírito Santo está dizendo é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é uma rejeição da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa não acredita no que o Espírito Santo está dizendo, ele está rejeitando a sua obra da salvação. Ele está dizendo que o Espírito Santo está mentindo ou enganando. Ele está se recusando a se arrepender e ser salva. Na Bíblia, podemos aprender uma lição que aconteceu com um dos discípulos de Jesus, Judas. Judas Iscariote era um dos discípulos de Jesus. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Como resultado, ele não se arrependeu e teve um destino muito triste. E não pense que o Espírito Santo não fez nada. O Espírito Santo alertou Judas. Só que Judas não acreditava no que o Espírito Santo estava dizendo. Muitas vezes, o Espírito Santo disse, através de Jesus, que um dos discípulos de Jesus iria trair Jesus. Mas Judas não deu ouvidos, ou seja, não acreditou no que o Espírito Santo estava dizendo. E ele traiu Jesus. E como resultado, ele não se arrependeu e se matou. Então, tome cuidado com o que o Espírito Santo está te dizendo, pois se você não acreditar e rejeitar, estará ofendendo o Espírito Santo, que é um pecado que não será perdoado. E a segunda coisa que pode ofender o Espírito Santo é atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo. Atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo ou a qualquer outra fonte sobrenatural mágica é ofensa contra o Espírito Santo. Um dia, trouxeram a Jesus um homem que estava endemoniado, cego e mudo. E o Senhor o curou de uma maneira jamais vista no mundo, de modo que toda a multidão, maravilhada, louvou, dizendo: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, o príncipe dos demônios. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividindo-se contra si mesmo. Então, como existirá o seu reino?
Neste caso, é chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. Os fariseus tinham uma prova visível do poder do Espírito Santo, operando milagres, e declararam que Jesus está operando um milagre pelo poder do Belzebu, que é o príncipe dos demônios. Os fariseus viveram num momento único da história. Eles tinham o próprio Filho de Deus diante dos seus olhos. Eles viram os milagres, no entanto, eles o rejeitaram. Declaramente, eles escolheram atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo, mesmo tendo provas visíveis da verdade. Jesus declarou que sua cegueira voluntária não tinha como ser perdoada. Aos fariseus foi dito que esse era um pecado imperdoável. Por isso, tenha cuidado em dizer certas coisas como estas, pois se você atribuir as obras de Deus ao diabo, você estará insultando o Espírito Santo, que é um pecado que não será perdoado. E a terceira coisa que pode ofender o Espírito Santo é recusar-se a se arrepender dos seus pecados. O arrependimento é o dom do Espírito Santo. Se você recusar-se a se arrepender de seus pecados, você estará blasfemando contra ele. A função do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado e as levar para o arrependimento, para serem salvos. Rejeitar o arrependimento é blasfêmia, porque insulta Deus, que deu tudo para trazer a salvação e libertação do pecado. Veja o que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Amém? Com tudo isso que vimos neste vídeo, você pode dizer: mas pregador, será que não tem esperança para mim que pequei contra o Espírito Santo? Sim, há esperança. Se você está arrependido, então não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus nunca rejeita quem vê a Ele. Confesse os seus pecados e você receberá o perdão. Se você está arrependido, então você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo não se sente triste, porque rejeitou completamente o arrependimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus. Quem se sente triste por seus pecados e quer ter um relacionamento com Deus, claramente não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Ainda há esperança para essa pessoa. Eu sou o pregador Ariaga Teixeira. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com outras pessoas e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo inspirador. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. E eu te espero no próximo vídeo.